Olá, eu sou a Gabriela Nara Libório e vou iniciar a apresentação do nosso trabalho do curso de Pedagogia da Faculdade Univesp. O título do nosso trabalho é TDAH e Educação, Caminhos Percorridos. E os integrantes são Ana Paula Ananias de Oliveira, Gabriela Nara Libório, Genildo Cirimeu Tomé, Júlia Politano Finamori Larac, Leandro José Gale, Lucas Antônio Ribeiro, Lucinéia Cristina da Silva e Patrícia dos Santos Leonardo. O orientador é o professor mestre Cláudio Marques da Silva. O TDAH, a sigla significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento, que geralmente acomete crianças nos anos iniciais, e ele é manifestado com sintomas como desatenção, desorganização e hiperatividade. De acordo com dados, a população mundial, 5% de crianças e 2,5% de adultos tem esse diagnóstico. Já no Brasil, esse diagnóstico oscila entre 0,9% e 26,8%. As crianças que apresentam esse diagnóstico no Brasil teve um aumento, o que interfere também no espaço que ela está inserida, como a escola. De acordo com a Constituição Federal, o estudo é direito de todos têm o direito de estudar. E foi criada uma lei, a Lei número 14.254, que dispõe que estudantes com dislexia, TDAH e outros transtornos também tenham uma educação de qualidade e direito de se desenvolver. O foco da pesquisa é a área educacional, destacando a inclusão de crianças com TDAH na escola, pois nós, integrantes do grupo, estamos finalizando uma formação em docência. A partir disso surge a temática se o que ou como o aumento de diagnóstico influencia a educação escolar. Então a gente buscou conhecimento que vá contribuir para o entendimento dessa situação e que colabore com outros profissionais também, atuantes ou não. A questão norteadora seria qual o panorama de produções científicas sobre o TDAH em crianças na educação escolar, buscando conhecer como o amplo diagnóstico influencia ou é influenciado pelo contexto escolar. A partir dessa questão, a gente já consegue entrar no objetivo geral, que vai responder essa pergunta, que seria analisar o diagnóstico de crianças com TDAH e suas relações na educação básica obrigatória, a partir de uma revisão sistemática da literatura. E a contribuição da pesquisa seria expandir o entendimento do impacto desse diagnóstico na produção de conhecimentos científicos na área educacional. Olá, meu nome é Júlia Politano e eu vou explanar sobre as características do TDAH e o universo escolar. O TDAH é um transtorno baseado na desatenção e hiperatividade, sendo os dois critérios essenciais para o diagnóstico. Na desatenção, a pessoa não consegue manter a atenção sustentada por muito tempo, ocasionando divagação em tarefas, falta de persistência e desorganização. Na hiperatividade, a pessoa apresenta uma necessidade de mover-se constantemente. E na impulsividade, a pessoa age de forma precipitada, sem refletir prós e contras das ações. A relação estabelecida entre a criança com TDAH e o universo escolar é sustentada pela própria descrição do transtorno. Afirma-se que os sintomas de desatenção, da hiperatividade e da impulsividade se manifestam principalmente no ambiente escolar, reverberando as dificuldades de aprendizagem e realização de tarefas. É na escola, portanto, onde muitas vezes se dá o diagnóstico prévio para a sugestão de se procurar um especialista para o diagnóstico mais preciso. Meu nome é Lucinéia. Após o diagnóstico especializado de TDAH, duas vertentes podem ser utilizadas para o tratamento, sendo elas a terapia comportamental e, por outro lado, também o uso de medicamentos psicoestimulantes. É importante ressaltar que são encaminhados para avaliação os alunos que dão trabalho em sala de aula, não os alunos que não dão trabalho. Existe uma preocupação em medicar crianças com TDAH devido a generalizar ou transferir a responsabilidade da escola para o transtorno, levando em conta que as
diferenças individuais, nem toda desatenção ou agitação estão ligadas a transtorno, mas sim a características humanas. É possível observar o crescente quantitativo de medicamentos usados para TDAH no Brasil, mas isso é justificado pelo crescente número de diagnósticos fechados. Lembrando que somente 20% dos diagnósticos fechados são tratados através de medicamentos. Os demais são realizados através de tratamento por terapias comportamentais. Existe uma grande divergência entre a opinião médica e a área educacional, onde ainda não foi possível definir a origem desse transtorno, que são de ordem biológica ou de ordem de construção social e problemas identificados na escola. No contexto escolar, diagnóstico e uso de medicamentos devem-se observar estudos científicos e a sua relação com a escola. Olá, eu sou o Leandro e eu vou falar sobre a nossa metodologia. O formato de pesquisa escolhido foi o de revisão sistemática de literatura, que é mais adequado ao objetivo da nossa pesquisa, que é o de analisar a produção de conhecimentos científicos sobre o diagnóstico de TDAH em crianças e as suas relações com a educação escolar. Esse é um método de pesquisa científica com procedimentos específicos e com caráter reprodutivo, que se diferencia de uma revisão de literatura por simples conveniência. Para esse tipo de pesquisa, é necessário que alguns procedimentos sejam seguidos. Entre eles, elaborar a pergunta de pesquisa, buscar os artigos, para selecioná-los, extrair os dados dos artigos, sintetizar os dados, avaliar a qualidade das evidências encontradas, redigir e publicar os resultados. Para a busca dos artigos, nós optamos pelo uso do portal de periódicos do CAPES, que é um dos maiores acervos científicos virtuais do Brasil. A pesquisa no portal CAPES foi realizada através do recurso de busca avançada, disponível no site, utilizando os termos diagnóstico de TDAH e escola, e posteriormente, para a gente ter mais resultados, o termo TDAH e escola. Os critérios de inclusão utilizados foram os de artigos científicos publicados entre o ano de 2003 e 2023, só lembrando que o portal do CAPES disponibiliza as suas pesquisas com, no máximo, até 20 anos, então não seria possível encontrar artigos anteriores a 2003. Ter como tema o diagnóstico de TDAH e a escola, a sua relação com a escola, estar em português, estar disponível na íntegra. Tudo que fosse contrário a esses critérios seria excluído. A seleção dos artigos foi realizada pela leitura dos títulos e pelo resumo das publicações. Quando nós selecionamos os artigos, eles foram lidos de forma integral e tiveram os seus resultados caracterizados e categorizados. Essa composição de dados será analisada no nosso próximo item. Obrigado. Resultados e discussões. Na primeira busca que fizemos, encontramos 37 artigos. E após a leitura dos títulos, do resumo e verificação para download, foram excluídos 13 que se repetiam, 5 que não se relacionavam com o tema, 6 que estavam em língua estrangeira e 1 que não estava disponível. Ao final dessa primeira busca, obtivemos o total de 12 artigos, que foram baixados para leitura na íntegra. Para ter um resultado maior, fizemos uma segunda busca mais abrangente, onde resultou um total de 170 artigos. Mais uma vez, após essas buscas, e a leitura dos títulos, resumos e verificação dos downloads, foram excluídos 57 artigos que se repetiam, 45 que não estavam relacionados com o tema, 26 que estavam em língua estrangeira
e 2 que não estavam disponíveis. Ao final dessa segunda seleção, chegamos ao total de 40 artigos, que foram baixados também para leitura na íntegra. Com o final das duas pesquisas, obtivemos o total de 52 artigos, que são os que compõem o corpus desse trabalho, e eles serão apresentados em um quadro. Este quadro é composto por 5 colunas, nomeadas com a identificação, autores, título e revista, e com 52 linhas com detalhamentos dos artigos. Foram selecionados alguns desses artigos para compor nossa apresentação devido à extensão da pesquisa e ao nosso tempo. O quadro completo encontra-se na íntegra na nossa monografia. Esse quadro será utilizado como referência para as análises do trabalho. Na primeira análise, buscamos caracterizar a produção científica sobre a temática do TDAH e o contexto escolar. Na segunda análise, a distribuição dessas publicações, que resultou também em um gráfico com as informações da segunda coluna do quadro, que são os anos. Eu sou o Genildo e vou falar um pouco sobre a composição do quadro 1. O quadro 1 é composto basicamente pelos 52 artigos, como já foi mencionado, escolhidos para esse trabalho, porém por questões estéticas e de tempo, apenas alguns estão expostos nos slides. A análise inicial dos artigos foi feita partindo dos títulos e das revistas em que eles foram publicados. A partir desses dados, é possível fazer uma síntese da composição do trabalho que estamos apresentando. Então, se observarmos, por exemplo, o artigo 1 e 2, que trata sobre a prevalência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade numa escola pública primária, e no 2, na prevalência do TDAH em 4 escolas públicas brasileiras, nós vamos notar uma semelhança nos títulos e nas revistas de suas publicações. A revista Arquivos de Neuropsiquiatria. Esses dados, eles nos orientam para uma concepção médica sobre o transtorno de déficit de atenção, médica e biológica. Então, nesse primeiro exemplo, se a gente observar, é possível aí a gente notar essa concepção dentro do quadro. O artigo 4, por exemplo, reforça mais uma vez essa tendência médica. Avançando aí um slide, a gente vai perceber, então, que além da concepção inicial que estou abordando agora, é possível também notar uma segunda concepção do conceito sobre o transtorno de déficit de atenção. Aqui, se olharmos para o título do artigo 17, por exemplo, vamos ver que ele traz uma abordagem bem mais social, com o nome Ouvindo Crianças sobre os Sentidos e Significados Atribuídos ao TDAH, e a publicação na revista quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Aí, avançando mais um slide, nós vamos poder ver aí o artigo 32 reforçando essa tendência social dos artigos, né, com o título Condutas Indesejadas na Escola, uma análise sociológica sobre a criança com diagnóstico de TDAH, publicado no Caderno de Pesquisa e Pensamento Educacional. Esses dados, eles são importantes para que a gente possa analisar as consequências desse pensamento em relação ao transtorno do déficit de atenção. Essas duas vertentes aí vão fazer parte fundamental do corpo do nosso trabalho. Outro dado muito importante no quadro é o ano das publicações. Isso porque eles nos permitem analisar a frequência das publicações ao longo dos anos, ao longo do tempo. E esse é o tema que a minha colega Ana deve abordar no gráfico a seguir. Meu nome é Ana Paula e eu vou fazer uma breve análise da figura 1, que é o gráfico sobre a quantidade de publicações científicas por ano. Nós podemos perceber que houve um aumento na produção científica
sobre o tema TDAH e escola. De 2003 a 2013, a produção foi muito baixa, com apenas um ou por vezes nenhum artigo. Já a partir de 2014, houve uma maior constância nas publicações de artigos a respeito desse tema. E nós podemos perceber que em 2016, 2017 e 2020 houve essa grande produção de artigos se comparados aos outros anos. E isso se deu provavelmente devido ao estabelecimento de políticas públicas que incentivaram a inclusão escolar de estudantes público-alvo da educação especial. Olá, sou Lucas Ribeiro e para fechar com chave de ouro, considerações finais. O nosso trabalho se baseou no TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ademais de dissecar o transtorno, também falamos a respeito do diagnóstico, sendo aí a nível mundial e o nosso país com 5% da parcela está aqui em território brasileiro, tanto de crianças como de adultos acometidos pelo TDAH. Nos pautamos em pesquisas, em outras pesquisas, fizemos um levantamento bibliográfico que trata a respeito do TDAH. Fizemos a busca, seleção e análise dessas produções, classificando-as tudo certinho. Com essa classificação, com essa análise aprofundada, visualizamos que são duas vertentes para o TDAH. A primeira é uma concepção biológica, em que coloca ali a pessoa acometida pelo TDAH como uma pessoa diferente, que necessita de uma atenção, um preparo do professor em sala de aula para tratar, para lidar com esse aluno, para fazer aí o processo de ensino-aprendizagem. E já a segunda concepção condiz da perspectiva social, em que trata o TDAH como uma enfermidade que necessita de medicação. E, finalizando, vimos aí que a pesquisa, ela necessita, ela está limitada, a nossa pesquisa, ela necessita uma ampliação, um estudo mais aprofundado dessa temática. E aí, galera, as referências, aqui somente algumas, todas as demais se encontram lá na nossa monografia, no nosso trabalho escrito.